dia, família, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui na nossa caroninha dando carona a uma senhora, é a senhora Fonseca. A Ju finalmente vai aparecer no canal. E assim, né, Ju, a gente fala finalmente porque já tentamos algumas vezes, mas ela ficava dando crise de riso, ficava nervosa com a câmera e acabava que nunca deu certo. Mas hoje, se Deus abençoar, vai dar certo. E enfim, nós vamos responder algumas questões. Pode dar, Ju, bom dia pra eles. Bom dia. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Porque tem gente que assiste tudo. Horários variados. E nós vamos responder algumas questões. E aí eu já quero, assim que a Ju vai achando ali um comentário já pra gente responder, já quero pedir pra você, não se esqueça, curta o vídeo se você está assistindo todos os dias. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Nós estamos numa viagem a trabalho, mas você pode ficar tranquilo, que eu estou numa velocidade abaixo do limite, de boa, tranquilo, em segurança, tá bom? Então não vai ter nenhum risco em relação a isso. O nosso aparelho está paradinho ali, ninguém está com a mão, ó, minhas mãos estão aqui, voltei pro volante. Não vai acontecer de novo, pode ficar tranquilo. Mas vamos lá, a primeira questão é a seguinte: o que você separou aí para nós? O Raí pediu: gostaria que você gravasse um vídeo sobre o segundo casamento que trata a história de Esther. História de Esther. É interessante porque ela falou aí de segundo casamento, mas Esther não estava no segundo casamento, né? Esther mesmo estava no seu primeiro casamento. Quem estava no segundo casamento era o rei Assuero. O rei Assuero estava no segundo casamento. E assim, para contextualizar, né, quem não conhece bem a história, o rei Assuero era casado com Vasti. O rei Assuero não era rei da nação de Israel, era um rei pagão que estava no momento, vamos para a gente entender bem, né, estava escravizando a nação de Israel. Então ele não vivia segundo os costumes de Deus, não vivia segundo os costumes da nação de Israel, não temia ao Senhor, nada disso. Então os princípios que o rei Assuero vivia eram princípios totalmente contrários ao que Deus havia proposto à nação de Israel. Então por isso a gente já começa analisando que aquilo que o rei Assuero defendia, vivia, não serve de parâmetros para a nossa vida hoje, né? É a primeira coisa. Além disso, Esther, ela acaba se tornando rainha a pedido de seu tio, né, Mordecai, porque Mordecai criava Esther, a qual, segundo a Bíblia, né, não tinha pai, não tinha mãe, e ela, uma mulher instruída, obediente, diante da sugestão do tio, ela acata a decisão. Ela ganhou um concurso de beleza promovido pelo rei, a mais bela do reino, e acabou exercendo um papel muito importante na história. Mas tem muitas pessoas que dizem assim, que o fato dela ter exercido um papel significa então que Deus aprova o segundo casamento. E não é bem assim, porque ela exerceu um papel, ela foi abençoada por Deus para livrar o povo, né, a nação de Israel, de serem mortos quando o rei emite, né, o decreto. Mas Mordecai, quando vai falar com ela, deixa bem claro, fala assim: olha, pode ser que para esse momento Deus te colocou nesse lugar, e se porventura você não se levantar e intervir, Deus há de levantar outra pessoa. Então não é porque ela estava no segundo casamento que Deus colocou ela para casar, nada disso. Mas Deus pode sim agir na pessoa estando no segundo casamento. Deus pode sim abençoar não só quem está no segundo casamento, mas qualquer pecador. O propósito de Deus é salvar. E o Espírito Santo, ele vai trabalhando na nossa mente, no nosso coração a cada dia, a fim de nos convergir para o caminho certo. Então, a história, embora
tenha, né, o segundo casamento do rei Assuero, não serve bem como um parâmetro, né, de dizer que isso é certo ou errado. O que você acha? Concordo, até porque não dá para usar todos os exemplos de personagens da Bíblia como regra geral. Então nós estamos mencionando, nesse caso, né, a história de uma pessoa pagã, uma pessoa que não conhecia a lei, não conhecia o Deus de Israel, e havia um contexto, inclusive para o povo daquela época, inclusive para Esther. Então nós não podemos usar, por exemplo, a história de Nabucodonosor, quando ele ergue a estátua, para falar que podemos erguer a estátua, né, para que outras pessoas adorem, uma vez que ele é um personagem da Bíblia, ele fez isso e logo em seguida ele adorou a Deus, né, ele elevou o nome de Deus logo após a situação da fornalha. Então, assim, se a gente utilizar essa regra como padrão, nós teríamos vários outros personagens que estavam sobre um erro, estavam cometendo um erro, mas foram citados na Bíblia. Verdade, bem lembrado, bem lembrado. Então, assim, a gente vê muita situação, né? Aí, no caso, a gente tem a rainha Esther, tem os patriarcas, né? Onde a maioria teve mais de uma esposa, só que agora não estamos falando de segundo casamento, estamos falando de casamento pologâmico, né? Ou seja, um casamento com mais pessoas. Estamos falando da poligamia no casamento. E, enfim, mas não é porque ocorreu em determinadas situações que isso se torna uma regra, tá? A regra é assim diz o Senhor, e o assim diz o Senhor, ele prevê um único casamento monogâmico, né, entre homem e mulher para a vida toda. Essa é a regra. Mais um comentário, o que nós temos aí? Nós temos aqui um comentário da Berenice. Isso. Onde ela diz o seguinte: é muito difícil aceitar ficar sozinha porque o outro errou e temos que carregar o erro do outro pro resto da vida. Por que temos que ficar eunucos se não fomos nós que erramos? Não ter o direito de ter um companheiro para nos ajudar, porque às vezes precisamos de alguém do nosso lado e temos que ficar sozinha por causa do erro do outro. E aí? O que você fala disso? É justo? Ela errou, o outro errou, e aí a pessoa pagar? O que você me diz? Vivemos num mundo injusto. Vivemos num mundo que está sob o efeito do pecado. E falar de justiça sobre essa ótica, sobre a nossa ótica, sobre o que nós conhecemos de justiça, é muito delicado. Porque não dá para falar de justiça, por exemplo, quando a gente fala de Abraão, Sara e Agar, por exemplo. Quando a gente vê que Agar, ela teve que ser mandada embora com um filho, a pedido de Sara, por exemplo. Quando ela foi usada, inclusive, por Sara, né, foi dada a Abraão para que lhe concedesse um filho, e depois que ela lhe concede o filho, ela ser mandada embora, assim, da forma como foi, né? Justamente. Né? Então, quando a gente olha essa situação, não dá para falar de justiça para Agar, pelo menos. E hoje a gente quer aplicar essa justiça. Hoje a gente quer que tudo seja justo com a gente. Mas nós temos que saber que a decisão do outro afeta a minha vida. E afeta diretamente a minha vida. Então, quando eu vou me unir a uma pessoa, eu tenho que saber que as decisões que ele vai tomar, boas ou ruins, vai afetar diretamente a minha vida. Né? Igual quando eu pego um carro, né, e aqui estamos num carro e pegamos uma rodovia. Nós não bebemos, não temos o hábito do álcool, né? Mas tem pessoas que são dadas à bebida. E muitas vezes a pessoa pega um veículo e ela pode vir ao encontro do meu, e eu, na situação, posso vir a falecer diante desse acidente, mesmo não tendo bebido. Vai ser vítima do álcool. É justo que uma pessoa inocente pague com a vida?
mas somos submetidos diariamente a essa situação. E a gente tem que pensar no seguinte também. É Berenice, né? Que fez o comentário. Berenice, a justiça aos olhos do Senhor é perfeita. A nossa não é. Nós costumamos olhar geralmente para nós. E para ser sincero para você, nem sempre nós nos contentamos com a justiça aos nossos próprios olhos. Muitas das vezes nós queremos tirar vantagem das situações. Nós queremos sair ganhando. Em determinada situação, se nós olharmos e talvez ver que ficou justo, mas que nós poderíamos ter nos saído um pouquinho melhor que outra pessoa, a gente já não vai gostar. Eu acho interessante quando Jesus faz uma parábola dos trabalhadores, que aí ele pega um que chegou na madrugada, um que chegou de manhã, o outro que chegou no final da tarde. E aí ao final ele faz o pagamento igual para todos. E que aí o primeiro pega e questiona, fala assim, mas vem cá, eu tô desde madrugada. Ou seja, diante do que recebeu o primeiro, o que chegou no final da tarde, ele gerou uma expectativa de que ganharia muito mais. Mas aí agora Cristo na parábola falou assim, mas vem cá, não foi o que eu combinei com você? Ou seja, nem sempre aos olhos humanos nós também nos contentamos com o que é justo. Mas então nós olhamos para nós. E aí é interessante porque assim, a justiça de Deus não é dessa forma. A justiça de Deus, ela transcende a nossa justiça, o que nós achamos que é justo. E a justiça de Deus, ela não se contenta ou não termina ou não se consuma nessa terra, nessa vida. E a gente precisa ter isso em mente. Existe um galardão ou juízo ou uma condenação que é prometida para um futuro. Então existe sim um momento em que Deus há de trazer a justiça dele para a minha vida, para a sua vida, para a vida de quem quer que seja. E não dá para a gente ficar na expectativa de uma justiça imediatista, mesmo porque a justiça do Senhor não é tão somente vingança, não é vingança. Vamos supor uma situação, você colocou ali no seu comentário, seu marido errou, vamos supor que ele te traiu e abandonou a casa, certo? O que seria o justo? Vamos analisar o que seria o justo diante disso. Porque talvez você pense que o justo seria agora você se envolver com outra pessoa e casar. Talvez você se contentaria com isso, achando que isso seria justo. Você fazer o mesmo que ele fez. Talvez o justo, você acha que como você sofreu com isso, ele deveria sofrer também. Então, diante daquilo que a gente pensa que é justo, nós colocamos proporções que podem não ser fiéis e pode não ser justo. Mas Deus, ele busca agir de uma forma diferente. Deus, ele busca a todo momento salvar a pessoa. Então Deus vai ser misericordioso, ele vai ser longânimo, ele vai ser benigno com seu esposo até os limites da tolerância do Senhor, a fim de que seu marido se arrependa, aprenda com esse erro e se converta, primeiramente, ao Senhor. E no segundo momento, quem sabe, ao casamento, até você. Então, a justiça do Senhor, ela é muito maior. E não dá, né, para nós nos limitarmos ou limitarmos o Senhor à justiça aqui na terra. Não dá. Não é assim que Deus faz. Então, é mais fácil nós aceitarmos. E se hoje você olha a situação e vê que teu marido errou, convém talvez desenvolver um espírito de humildade, de mansidão, sabe? De submissão a toda a situação, até para que você também não erre, não venha pecar e talvez se torne digna da mesma sentença que seu marido receberia. Porque isso acontece muito. A pessoa me causou um mal, então agora eu sou vítima. Mas agora eu pego esse mal que essa pessoa fez, eu espalho para todo mundo o mal que a pessoa fez. Peraí, eu não cometi o mesmo mal, mas agora eu cometi um mal contra essa pessoa, a difamando, a denegrindo. Então
acabei me tornando também culpado da mesma sentença, sabe? Então, assim, diante da situação, aguarde a justiça do Senhor. E eu tenho certeza que você não perde por isso. Tem mais um comentário pra gente ler? Sim, do Pedro Felipe. Ele diz o seguinte: só uma dúvida. Quem está então no segundo casamento está condenado ao inferno? Olha, quem está no segundo casamento... Não, vamos fazer o seguinte. Essa dúvida é interessante. Nós vamos responder. Nós vamos parar esse vídeo aqui e já vamos gravar a sequência. Mas vai estar disponível só para quem é membro do canal, tá? Então, embaixo aqui na descrição, você tem ali a opção de se tornar membro, parte da nossa família. Você vai lá, acessa e o vídeo já vai estar disponível, tá? Você se tornar membro tem várias vantagens. Uma delas é que você vai ver esse vídeo e o que mais a gente vai respondendo, tá bom? E é curioso essa, hein? Essa vai dar um problema. Essa vai ser complicada. Se inscreve lá, curta, compartilha o vídeo. E família, a gente se encontra daqui 5 minutinhos no vídeo, ou se não, a gente se vê amanhã, tá bom? Quer dar tchau pra eles? Tchau, com Deus.